Fala galera, estamos começando o nosso segundo episódio do Conectados, conectando você a uma vida de sucesso. E hoje nós vamos falar sobre profissões. Já descobriu qual é a sua? Não? Então fica ligado porque eu vou te apresentar agora uma profissão que pode ser algo que te interesse, algo que você almeje e que com certeza tem muito mercado por aí e você não pode ficar de fora dessa. E para falar sobre isso, para falar dessa profissão, estou aqui com meu amigo Heitor, jovem de apenas 18 anos, empresário, trabalha com marketing digital, designer gráfico e é isso, né? Heitor, muito obrigado pelo seu sim. Erros de gravação, bati aqui no microfone, mas tranquilo. Não, obrigado. Prazer é todo meu. E pessoal, como eu já dei um spoiler, nós vamos falar sobre designer gráfico. E eu já passo a bola para Heitor. Heitor, conta pra galera o que é designer gráfico, que profissão é essa, o que faz. Conta um pouquinho pra galera. Então, o design, muitas pessoas, na verdade poucas pessoas sabem, mas o design ele está em tudo, né? Um arquiteto ele também é um designer, não deixa de ser. O design está incluso em várias áreas, né? Por exemplo, a gente está aqui nessa mesa, essa mesa ela foi projetada, um design esteve na participação da criação dessa mesa, essa sala, essa TV. Então, posso dizer que tudo tem um design incluso, né? Seja na criação de uma casa, seja na criação de um aplicativo, o design está presente, né? Entre N coisas que o design também está presente. Bacana. E assim, eu até acho que pulei uma etapa, né? Eu fui direto na profissão, mas acabou que eu esqueci de perguntar. Mas quem é Heitor? Essa é uma pergunta importante porque assim, é bacana que a gente vá trocando essa informação, vai compartilhando histórias, né? E que quem está nos assistindo aí conheça também Heitor. Então, quem é Heitor? Da onde veio? O que come? Não é o Globo Repórter, mas Heitor, conta um pouquinho pra gente quem é você, conta um pouquinho da sua história, da sua vida, né, pessoal, e como que Heitor conheceu o designer, o porquê do designer. Fala um pouquinho pra gente. Então, eu não tive nenhuma referência em família para começar no design. Geralmente, muitas famílias acontece o seguinte: o filho segue aquilo que o pai é, né, a profissão que o pai tem. Na minha foi totalmente diferente, porque meu pai é mecânico, né, e eu não segui essa área. Eu tive contato com design pela primeira vez na igreja, que estava precisando de fazer uma arte, né, de convite. Eu falei assim, eu vou fazer. Não tinha ninguém que pudesse fazer, né, que soubesse fazer. Eu também não sabia, mas eu tinha cara para fazer. Eu abri lá um aplicativozinho de fazer arte, criei uma arte lá mais ou menos e ficou bom. As pessoas gostaram, pô, foi legal. A partir de agora você vai fazer. Então, como era poucas pessoas, né? Então, quem fez ali ficou agradável vai ser você. Foi a partir dali que eu comecei, o meu primeiro contato com design foi naquela experiência que eu tive ali na igreja, né? Cara, você falando isso me lembra um comercial, e aí você vai entender onde eu quero chegar. A gente viveu durante um bom tempo, alguns anos atrás, uma crise econômica muito grande, né? E muitos comerciais começaram, foi acho que o boom do empreendedorismo, onde as pessoas precisaram buscar rendas informais, visto que o emprego formal não estava tendo muitas oportunidades. E tinha um comercial que falava assim: em tempo de crise, tira o S, crie. E eu acho que nesses tempos de crise, quando eu falo crise, não necessariamente de fato de uma crise, mas de uma escassez. Sim. Né? Existia ali um problema, existia uma escassez de uma atividade, e aí nasceu, então, uma profissão. Não estou falando, o designer não nasceu disso, né? Uhum. Mas uma profissão no Heitor. Sim. Né? E falando sobre criação, é algo também, é uma característica do design. As pessoas costumam, às vezes falam em criatividade, logo pensa no design. Ou falam em design e lembra de criatividade, né? Uma coisa associada à outra. E é exatamente isso. Exatamente isso. Uma das coisas que o design faz é solucionar, né? Ele mostrar a solução, ele trazer a solução para um problema.
E muitas das vezes é algo simples, né? Mas que as pessoas não conseguem enxergar o simples, que precisa ser mudado, precisa ser alterado ou precisa incluir para que aquilo possa comunicar realmente como deveria comunicar. Né? Perfeito. E Heitor, você tá há quanto tempo nessa área? Então, eu comecei em 2022, tem 2 anos. 2 né? anos. Bacana. Então você começou na igreja, tá avançando, né? E você começou a trabalhar diretamente para você trabalhou para alguma outra empresa? Como que foi esse processo, né, de crescimento, de aprendizagem? Porque você viu ali, através da necessidade da igreja, que era algo que você queria fazer, mas onde que foi aquele estalo de, caraca, é isso que eu quero para minha vida? Cara, então, até eu chegar a um momento que eu viesse determinar, vou fazer isso aqui, vou seguir isso aqui, demorou um bom tempo. Porque, como eu disse, eu tinha aquela necessidade de ter alguém para fazer, não tinha ninguém para fazer, então eu fazia. Era algo mais para ajudar, sem nenhuma intenção, né? Sem nenhuma... nada por trás, né? Vou fazer isso aqui, eu quero aprender isso aqui. Não, simplesmente fazia. Preciso, vou fazer. Achava legal, né? Era simples de fazer. Na verdade era simples não, às vezes levava 2 horas, 3 horas para fazer algo simples. Simples. Não me coloque para tentar fazer uma arte no meio que não vai rolar. E aí eu fiquei fazendo. Aí foi achando legal, foi achando uma coisa bacana, até que a primeira vez foi em 2021. Em 2021 criei um perfil no Instagram, coloquei lá. Fiquei o dia todo. Como é que vai ser o nome? Vou criar uma empresa. Como é que vai ser o nome? Vou criar um Instagram, vou prestar serviço, vou fazer serviço para quem precisar, né? Nessa parte. Mas como é que vai ser o nome? Aí fiquei o dia todo pensando como é que vai ser o nome, Não pensaram o nome nenhum. Aí eu falei, quer saber? Eu vou colocar HC Batista. Geralmente pensar em nome é a pior parte, né? A pior parte. Parecia mais simples, mas não, foi a pior. Aí eu coloquei lá HC Batista, Heitor Carvalho. Pensar, HC Batista é legal. HC Batista não, perdão. HC Design Gráfico. Só que era aquela coisa assim, vamos fazer. Não sabia o que era design, não tinha estudado sobre. Se alguém me perguntasse, eu não ia saber nem o mínimo. Nada, nem o mínimo, nem o básico eu sabia responder. Simplesmente fiz. Achei uma oportunidade, né, de fazer uma renda extra e comecei. Comecei fazendo. Acredito que muitas pessoas também começam por esse caminho, né? Ver não só o design, mas qualquer outra área, como uma renda extra, né? Algo que ela possa tirar um lucro a partir daquilo. E aí eu criei o Instagram, fiz lá os 5 posts, joguei tudo de vez, coloquei lá, montei uns mockups. Mockup, para quem não sabe, são maquetes. Por exemplo, eu tenho aqui a logo do Conectados. Aí eu coloco essa logo na camisa para eu ter uma noção de como seria essa camisa se ela tivesse em minhas mãos. Esse é o mockup. Inclusive, quem fez a logo do Conectados foi Heitor. Esse carinha aqui que vos fala. E aí eu criei lá, coloquei lá HC Design Gráfico na caneca, HC Design Gráfico num cartão, HC Design Gráfico na camisa, ninguém aguentava mais ver. HC Design Gráfico na tela do celular, eu coloquei lá, preste serviços de identidade visual, cartão de visita, tudo mais, sabia nada, mas coloquei. Aí só que tempos depois eu perdi o acesso daquele Instagram, não tentei mais, deixei de lado, simplesmente esqueci. Continuei fazendo as coisas para a igreja, mas assim, de maneira bem voluntária, sem esperar nada daquilo, né? E fui indo, caminhando, sem nenhuma intenção, apenas criando, né? Legal, cara. E eu tava falando isso hoje com um amigo, inclusive falando sobre designer mesmo. Ele tava me contando que tem uma conhecida dele, esse amigo meu é personal, né? Ela fazia aula com ele. E aí até que um dia ela falou assim, poxa, quem que faz as artes, né? Quem que cuida das redes sociais aqui do estúdio e tudo mais? Ele falou assim, olha, não tem ninguém não. Aí passou o número do dono, etc e tal. Enfim, a menina começou, né? E ele falou que em pouco tempo a empresa já tem muito mais alunos, simplesmente porque agora tem algumas artes que ajudam, né, a posicionar ali, a mostrar de fato o que aquela empresa quer, o trabalho que ela quer desenvolver. Então, nessa conversa que eu falei para ele, não sei se você concorda, e aí já vai uma pergunta, eu falei para ele assim, cara,
pelo que eu vejo hoje, quem sabe fazer não fica sem trabalho. Quem é bom no que faz não fica sem oportunidade. Você vê assim também, Heitor? Com certeza, com certeza. Uma das coisas que nos últimos tempos a gente vê, na verdade ouve muitas pessoas dizendo é o seguinte: a gente tem hoje a inteligência artificial. Quando chegou a inteligência artificial, muitos designers disseram: a inteligência vai dominar o mercado, então daqui a um tempo não vai existir mais. Isso foi criando uma repercussão muito grande. As pessoas dizendo: ela vai substituir muita gente. Só que eu penso de uma maneira diferente. Ela vai substituir quem não sabe fazer. Ela vai substituir os curiosos, né? Até tem uma nomenclatura que a gente usa no design que é micreiro. Aquele cara que não entende nada, mas simplesmente ele faz, né? E diz saber. Essas pessoas sim vão ser substituídas pela inteligência artificial. Mas, para quem realmente sabe, como você falou, para quem realmente sabe fazer, para quem é um bom profissional, ela se torna ajudadora ao invés de atrapalhar, né? Então, vai da visão de cada pessoa em relação a isso. Legal. E hoje, nos seus dias atuais, o que exatamente você faz? Qual tipo de trabalho, qual tipo de design, de arte? Fala mais um pouquinho pra gente. Até a gente chegar aqui, na pergunta do João, eu vou contar mais um pouquinho como foi para chegar aqui. Como eu disse, eu criei o Instagram em 2021 pela primeira vez, acabou que caiu no esquecimento, deixei de lado, não quis saber mais e fui seguindo. No ano passado, 2023, em 2023, eu fui no aniversário da minha cunhada, e lá tinha um amigo dela, que eu conhecia de vista também, só que eu nunca tinha tido contato, nunca conversei, só cumprimentei. E lá ele falou que ele estava com uma empresa, né, e ele precisava de um design, só que ele não tinha ninguém. Ele não tinha conseguido ninguém, só que ele estava procurando. Aí eu falei assim: cara, eu conheço uma pessoa que sabe fazer muito bem. Aí ele: me passa o contato. Eu: não, passo, com certeza. Vou procurar o contato direitinho e vou te passar. Isso foi numa quarta-feira. Eu: vou te passar sem problema. Aí quando foi na quinta-feira, no outro dia, eu trabalhava num lugar de carteira assinada, eu estava indo embora. Eu estava na ciclovia, caminhando no sol de meio-dia. Eu estava pensando assim: ele perguntou se eu conhecia alguém, mas eu sei fazer também. Tipo assim, como ele não tinha ninguém, eu acreditava que qualquer ajuda seria bem-vinda, né? E ali houve uma oportunidade. Eu falei: você quer saber? Eu não vou passar o número de ninguém, não. Vou mandar uma mensagem para ele, eu vou mostrar para ele que eu já fiz. Se ele quiser, eu vou ajudar. Se ele não quiser, paciência, eu vou procurar outro lugar. E assim fiz. Mandei mensagem para ele, não tinha o número dele, mandei mensagem no Instagram. Falei assim: cara, lembra que eu falei com você que tinha fulano? Aí: não, sim, consegui o número. Aí o cara: então, consegui não, mas eu sei fazer, eu posso ajudar. E vamos fazer o seguinte: mostrei pra ele, né, que eu já tinha feito, sendo algo muito básico, muito básico mesmo, sim, muito ralinho, mas mostrei pra ele. Falei assim: cara, é isso aqui que eu sei fazer, mas se você me der a oportunidade eu vou conseguir, o que você pediu eu vou conseguir. E aí ele falou assim, ficou naquela objeção, né? Exatamente, porque assim, aquele medo, incerteza, naquele medo, né? De fato, o medo dá pra perceber. Eu não julgo, não. Porque as artes que eu mostrei pra ele era lá de um homem escalando a montanha e disse assim: você tudo pode. Já fez o marketing ali, desde ali, deixando a mensagem. Acredita em mim. E aí eu mostrei pra ele aquela arte ali, fazia postzinho motivacional pro Instagram e mostrei pra ele, falei assim: cara, sei fazer e aquilo que você precisar eu vou conseguir. E não precisa me pagar nada. Não precisa me pagar nada. Eu vou fazer. Se você gostar, a gente chega em um determinado, né? A gente vai combinar como vai ser, tudo mais. E assim foi. Primeiro acho que fui fazer. E como eu nunca tinha tido a experiência de trabalhar com aquilo, simplesmente fazia, sem nenhum compromisso, assim, eu fui fazendo. No início tive muita dificuldade, como eu disse. Para elaborar uma coisa simples, eu demorava horas. Para elaborar, por exemplo, um carrossel lá para o Instagram, eu demorava um dia, porque eu não tinha experiência, não sabia.
o que eu poderia fazer para otimizar meu tempo. Aí eu cheguei pro padrasto da minha namorada, que ele é designer. Aí eu falei assim, é ele vai me ajudar. Tá revelando um segredo aqui, rapaz. E aí eu mandei mensagem pra ele. Numa quarta-feira, eu lembro tudo dos dias todos. Mandei mensagem pra ele numa quarta-feira à noite. Falei assim, cara, tá bem, tô precisando de uma ajuda sua. Queria que você me ensinasse a mexer no Photoshop. Aí, só que eu já esperava assim, não, fechou, vamos te ensinar e tudo mais. Aí ele falou assim, mas você quer aprender pra quê? Eu falei assim, pra trabalho. Aí ele, não é assim. Aí eu já murchei. Na hora, porque eu já esperava, não, vou te ajudar, não, é isso aí, tá, quer trabalhar, vambora. Aí ele, não é aí. Você quer trabalhar com o quê? Para que você quer trabalhar? Para que você quer aprender a fazer Photoshop? Não, eu quero para trabalhar. Aí ele, não, mas para que você vai aprender? Começou com como? Começa com como? Aí então sabemos de onde que veio Pablo Marçal, né? Aí ele falou assim, perguntou, né, por quê? Eu falei que era trabalho. Ele disse, não é bem assim. Mas eu, como que não é bem assim? No Photoshop que faz montagem mágica, queria aquelas coisas top, né? E aí ele falou assim, você quer trabalhar com design? Estude design. Porque como que você vai poder falar sobre aquilo com alguém, para um cliente seu, que te perguntar algo, às vezes uma coisa simples. Qual vai ser o conceito que você vai usar para tratar sobre aquilo? E eu comecei a refletir e ver que não era só criar uma arte, que tinha tudo ali por trás, tinha muita coisa por trás daquilo. Tem aquilo que você quer dizer com a imagem, Exatamente. né? Inclusive não só nas palavras, nas figuras, mas nas cores. Sim. Cada cor, inclusive é um assunto interessante, né? A psicologia das cores, o que cada cor traz, porque cada cor desperta pra gente um sentimento, não é isso? É uma coisa que a gente até estuda na escola, nas aulas de artes. A gente já estuda sobre... Eu não sei se a gente estuda isso na escola não, né? A matéria tem. Será? Fica aí, um assunto pro próximo. Tá aí. Você lembra da aula de artes na sua infância? Cores quentes. Pô, cores primárias, secundárias. E ele falou sobre isso aí. Eu falei assim, caraca, eu pensei que era só aquele artezinho, tava feliz da vida. E nessa conversa que a gente teve, a gente ficou 3 horas conversando. Ele só falou sobre isso. Se você quer começar com isso, nessa área, estude. Estude bastante. Para você se tornar um profissional e não se tornar um micrelo, como muitos existem aí, né? Aquelas pessoas que simplesmente sabem fazer. Cara, assim, escutando só um pouco disso, ele fez muito mais por você do que você pediu. Exatamente. Talvez na hora ali, como você falou, né, daquela manchada de caraca, ele vai ficar botando objeção, botando barreira, mas ele te mostrou que, cara, não é o imediatismo, né? É o longo prazo. Exatamente. Não é você fazer por fazer, mas saber fazer, né? Então, acho que deu uma moral, mano. Não, com certeza. E isso que você falou é importante também. Que as pessoas, o ser humano, quer tudo pra já, né? E com essa situação, naquela situação ali, eu tive que entender que se realmente eu quero aquilo, não é para amanhã, não é para semana que vem. É algo que iria levar tempo, né? Como você falou, eu pedi uma coisa e ele entregou muito mais daquilo que eu pedi. Sim. Eu pedi para ele me ensinar uma ferramenta, mas ele me deu a oficina inteira. Aí, e quando ele falou, ele começou falando sobre isso, eu falei assim, caramba, ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar. E ele falando, estudo design e tal, eu falei assim, tá bom, mas por onde eu vou começar? Aí ele me passou uma lista de coisas para estudar. Eu olhei. Inclusive, assim, ele te deu oficina, dá oficina pra galera também. Começa aqui, falando pra galera como começar, onde que vai procurar, por onde começa. Não vamos. Solta o preso, filho. Com certeza. Mentoria. E ele falou aquilo pra mim, né? Me passou a lista de coisas pra estudar. E falou assim, começa por isso. Aí eu tava com as informações na mão, né? Só que falei assim, não vai valer a pena começar estudando um negócio desse, já tem agora, vou começar a trabalhar com isso, então tem que ser agora, tem que ser pra já, não posso demorar pra aprender. E eu fui mesclando meu aprendizado.
porque também ele não falou para eu rejeitar o aprendizado Criação, né? na criação, exatamente. Mas sim para associar uma coisa a outra, para ir juntando e caminhando com as duas. E assim eu fiz. Como eu pedi a ferramenta a ele, eu disse, cara, me ensina a ferramenta, me ensina o Photoshop. Ele usou um exemplo muito bacana. Ele deu o exemplo do mecânico. O Photoshop, que é um software, ele é uma ferramenta usada por design. E ele perguntou para mim, o mecânico é feito pela ferramenta que ele sabe usar ou pelas técnicas que ele aprendeu? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Ele falou assim, eu toco teclado, né? E ele falou assim, você toca teclado, eu também toco. Se eu for lá nele simplesmente tocar, eu toquei. Mas isso vai me fazer um músico? Não. Então, você saber Photoshop não vai te tornar um profissional. Então ele mostrou pra mim o caminho, né? Eu pedi pra ele uma coisa bem simples, ele mostrou o caminho que eu deveria traçar, né? Até chegar onde eu queria, que era trabalhar com isso. Eu comecei aprendendo a ferramenta. Na época eu não tinha um computador, então eu tive que pegar o computador com minha namorada e era uma loucura, porque ela usava para estudar e eu tinha que usar para trabalhar. Então eu ficava no vai e vem. E fui fazendo, fui sem saber muita coisa, mas fui buscando aprimorar minhas técnicas a partir dessa oportunidade. Bacana, cara. E você comentou um ponto curioso também, que você trabalhou de carteira assinada. Sim. Por quanto tempo? Trabalhei no total de 2 anos. Na verdade, não. Isso tudo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Isso. E você tem quantos anos? 18. Não, você tem quantos anos? 18 anos. E aí com 18 anos, você trabalhou, tinha um emprego de carteira assinada, você saiu para abrir uma empresa. Exatamente. E não deu uma insegurança, um medo, uma incerteza? Vamos chegar lá. Eu, desde novo, já trabalhei. Trabalhei com meu pai na oficina, como eu disse, ele é mecânico. Trabalhei na oficina com meu pai 9 anos. Não por imposição, mas simplesmente porque... Importante falar. Daqui a pouco o YouTube corta o vídeo. Aí eu comecei a trabalhar com meu pai com 9 anos na oficina. Fazia assim um básico, né? Varria a oficina, pegava ferramentas, sabe, fenda, levava lá pra ele. Fazendo simples. Mas papai pagava R$50 por semana, então já era tudo. Dava pra deixar o cabelo na régua. Esquece. E então é isso. Ficava lá. E fiquei de 9 aos 13. Depois de 13 eu parei e tava estudando, né? Tudo mais. Com meus 15 para 16 anos eu comecei a trabalhar com um colega no Lava Jato. E aí eu, na verdade, com 16 anos, 15 não. Com 16 anos comecei a trabalhar no Lava Jato. E aí fiquei ali por 3 meses, né? E nesses 3 meses surgiu uma oportunidade. Um dia eu estava trabalhando no Lava Jato, nesse dia eu estava sozinho. Meu amigo não estava sozinho. E minha mãe ligou. Falou assim, você tem que ir lá na obra do Salvador. Hoje 3 horas. Isso era uma quinta-feira. E tinha uns 4 carros para lavar. E já era 10 horas da manhã. Aí eu falei assim, mãe, tem como não? Como é que eu vou lá? Tem 4 carros aqui e tal. E minha mãe larga de ser burro. Ela larga de ser burro. Vai lá, você tem que ir. É oportunidade. Depois corta essa parte. Ele pediu pra cortar essa parte, mas não vamos cortar não. Vai pro ar. E aí ela falou assim, você tem que ir lá. Eu disse, mano, como é que eu vou lá? Não tem como, tem carro pra lavar. Como é que eu vou entregar o carro sujo? E aí, ela, não, você tem que ir. 3 horas, na verdade 2 horas você tem que estar aqui. Tá bom, dei um jeito lá, consegui lavar tudo e tal. Adiantei e fui. Cheguei lá, fui tudo na classe, né? Coloquei a melhor... com certeza, coloquei a melhor roupa, fui pra entrevista, muito nervoso, porque eu nunca tinha tido aquela experiência, né? De ser entrevistado, passar por um processo seletivo, nunca tinha sido. 1000 perguntas. De fato. E fui, mesmo com medo e tal, tudo mais, fui mesmo assim, chegando lá,
com todo medo, insegurança. Fui lá na frente, era um processo seletivo que tinha mais ou menos mais 15 jovens comigo. E eu tive que ir lá na frente, falar quem era Heitor, falar quem eu gostava. Aí na hora eu esqueci o que eu gostava, quem eu era, esqueci de tudo. Quem sou eu? Não sei. Mesmo assim eu fui e graças a Deus, saindo dali, algumas horas depois, recebi uma ligação que eu tinha passado, né, no processo seletivo e com isso eu tive que sair do Lava Jato. Comecei a trabalhar de carteira assinada como jovem aprendiz. Legal, cara. Comecei trabalhando como jovem aprendiz. Foi uma experiência assim, totalmente diferente. Eu nunca tinha tido, né? Então, uma coisa interessante, quando minha mãe falou para eu ir lá na entrevista, eu não queria, porque eu estava indo no Lava Jato, né? Ali eu ganhava por dia. Então, não, tá bacana aqui, tá de boa. Não queria ir, graças à mamãe eu fui. E graças a Deus eu passei também. Comecei a trabalhar, eu iniciei trabalhando no laboratório administrativo, né? Trabalhava no faturamento. E ali eu também trabalhava com os outros jovens, com outras pessoas mais velhas, mais experientes. E isso me amadureceu muito, porque é certo, novas pessoas, novas experiências, novos pensamentos, tudo novo, né? E foi isso. Foi tudo novo acontecendo. Cara, o legal, e aqui a gente abre alguns parênteses, né? E o primeiro é destacar a importância, não sei se vai ter pais, mães me ouvindo, mas eu sou pai, né? E aí ouvindo um pouquinho dessa história, tanto do seu pai que incentivou ali você mesmo novo, né, a trabalhar, a sua mãe que te mostrou os caminhos. Então, a importância que os pais têm na criação e no direcionamento dos filhos. Eles não te obrigaram, né? Eles te mostraram o caminho, você foi porque você quis, mas quando a gente tem alguém que aponta os caminhos é importante, né? Segundo, a questão da entrevista, e gente, eu trabalho com isso, é muito comum que a juventude fique muito tímida, nervosa na hora de fazer uma entrevista e cara, relaxa, porque ninguém te conhece melhor do que você mesmo. O entrevistador não te conhece mais do que você, e eu costumo falar isso, né? Principalmente lá nas entrevistas que a gente faz, é muito mais um cunho informativo do que de fato de avaliação, né? Sim. Então a gente costuma falar isso, olha, é para eu te conhecer, e eu não te conheço melhor do que você mesmo, né? Então somente você pode me falar quem você é, então relaxa, a gente faz uma brincadeira ou outra ali para descontrair, quebrar o clima, e isso é importante. E por fim, cara, assim, duas coisas que a gente pega um pouquinho na história de Heitor, não perca oportunidades e tenha coragem. E você falou sobre a questão dos pais, e nessa parte, se tiver algum pai assistindo, os pais eles são fundamental, né, nessa tomada de decisão, porque eu sou jovem ainda, mas da adolescência para a juventude é uma encruzilhada, né, que a gente se encontra, perdido em várias coisas, muitas das vezes por conta de uma amizade, uma coisa, a gente pode perder uma oportunidade, né? No meu caso, eu agarrei a oportunidade. Sim. Porque uma vez eu vi uma frase que é muita verdade. As grandes oportunidades, elas acontecem a partir das pequenas oportunidades. Exatamente. E muitas pessoas ficam com medo, ou medo não, mas deixam as oportunidades passar por às vezes ser algo simples. Sim. E na época, eu vi a oportunidade de jovem aprendiz como tudo pra mim. Né? Eu vi e falei assim, não, é agora. Pô, carteira assinada, maneiro. Então, eu agarrei aquela oportunidade com todas as forças e segui. E aí, assim, fica aqui um outro parênteses, né? A importância que as políticas públicas têm para, de fato, oportunizar e transformar as vidas. Eu falo isso porque, assim, quando você traz isso, me lembra um pouco da minha história, porque eu também comecei como jovem aprendiz. Tive algumas experiências informais, mas toda a minha carreira profissional, ela começa num programa de aprendizagem. Eu tinha ali algumas dúvidas, né, do que eu queria, de fato, fazer. Eu comecei como jovem aprendiz numa universidade aqui de Campos, no setor de secretaria, fazendo matrícula de aluno,
tendo esse contato de atendimento a público. Perdi bastante timidez por conta disso, né? Que você tem que ser mais proativo, mais enérgico para falar. Fui efetivado por setor de departamento pessoal e naquelas experiências aí eu falei assim, cara, eu quero fazer administração. É isso que eu quero. Eu gostei tanto da questão da secretaria, da organização, do arquivo, aí você vai para o departamento pessoal, você lida já com funcionários, né, colaboradores, escolha de ponto. Eu falei assim, cara, eu gostei, quero fazer isso. Saí para estudar, fui para uma outra empresa e desde o programa de aprendizagem até hoje eu nunca mais deixei de trabalhar. E lá se vão aproximadamente, a gente vai revelando a idade, né? Praticamente 10 para 11 anos. Então assim, mais do que isso, 12 anos se vão que através do programa de aprendizagem eu não saí mais do mercado de trabalho. Me formei, né? Sou administrador de formação, gestor hoje em uma empresa que trabalha com projetos sociais, lida com pessoas o tempo todo, trabalhamos construindo e salvando sonhos. Então assim, gratidão porque existe uma política pública que acredita no jovem e dá essa oportunidade tanto da qualificação profissional quanto do primeiro emprego. Então jovens, procurem as instituições que trabalham no programa de aprendizagem, procurem as empresas que ofertam vagas para jovens aprendizes e empresas. Acreditem na juventude, porque certamente mais vale formar um jovem que quer aprender do que gastar muito dinheiro com pessoas que já têm muitos vícios, que vêm de outras empresas, e aí você tem que treinar, desligar, contratar outro. Então assim, acreditem na juventude, porque certamente a juventude vai trazer muitos benefícios para você. E aí voltando para o designer, né? Me empolguei, não, falei pra caramba. A parte do aprendiz. Sim, sim. Eu não terminei essa parte. E como eu disse, da oportunidade, vi aquilo como oportunidade, agarrei. E como o João falou, essa questão daquelas pessoas que já têm certos vícios, que aí o patrão tem que contratar, depois... Ir moldando, né? Exatamente. Tentando moldar. Quando eu entrei como aprendiz, também tinha outros aprendizes também, com uma fama não muito boa, né? Então, logo quando eu cheguei, eu me deparei com o seguinte, não faz isso, não faz aquilo, porque fulano faz isso. E as pessoas falam dele por conta disso, né? E ali, no meio do trabalho, a maioria dos funcionários, não a maioria, mas uma parte dos funcionários, haviam iniciado como aprendiz também. Então eu falei assim, caraca, é essa a oportunidade. Porque se eu ficar na linha, se eu seguir na linha, eu vou ser contratado. Então é essa a oportunidade. Sim. E agarrei com todas as forças. Eu me dedicava ali no setor para ser o melhor, para fazer o melhor, não para ser reconhecido, para que a supervisora viesse parabenizar, nunca esperei isso, né? Mas sim porque eu queria transmitir aquilo de um bom funcionário. Eu era aprendiz, mas em todo o processo me portei e me comportei como um funcionário contratado, né? E isso é importante, porque às vezes jovens acham que eu sou aprendiz e é isso. Então tô aqui para aprender e vai ficar aí eternamente. Cara, eu tenho uma história engraçada de quando eu era aprendiz, que quando eu cheguei também naquele setor não tinham tido boas experiências com jovens, né? E eu alcancei uma marca que eu falei isso quando eu cheguei na obra do Salvador, eu fui falar isso com os aprendizes, né? Eu me orgulhava muito dessa história. Eu fui o primeiro jovem aprendiz depois de anos a ter um login e senha própria para trabalhar no sistema. E caraca, eu me gabava disso. Curiosamente, 2 anos depois que eu saí daquele lugar, uma amiga foi trabalhar no mesmo setor, fazendo a mesma coisa, e ela falava assim, João, eles falam de você até hoje, que só você tem a senha e tal, não sei o que lá. E curiosamente, né, eu perdi esse posto. Ano passado eu fui visitar o pessoal que tá lá trabalhando ainda. E aí, só eu que tenho senha ainda? Não, eu já tenho outros, mas que bom, né? Eu
abrir aí os caminhos para que outros jovens tivessem também. Então, cara, é de fato, gente, quando você se dedica, quando você se empenha, porque assim, convenhamos, você é o único responsável pelo seu resultado. Você é o único responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Então, jovem, acredita em você. Acredita que você não é reflexo da sociedade. Acredita que você não precisa continuar reproduzindo tudo aquilo que você vê, escuta, aquilo que te disseram para ser ou que você seria. Acredite que existe algo grandioso em você e que somente você pode descobrir. Então, assim, existem, como você falou, né, ferramentas, meios que vão contribuir para isso, mas na realidade sempre esteve dentro de você. E pegando um gancho nisso que você falou, só para a gente dar precedência naquilo que a gente estava falando, é muito comum, ainda no meio de jovens também, tipo assim, às vezes tem um jovem que ele é comprometido ali e ele pode até ser visto como puxa-saco. E existe uma grande diferença do puxa-saco para quem quer ser melhor. Sim, né? sim. Existe uma grande diferença. Claro que não vamos falar sobre diferença, a gente vai estender muito. Mas não fique preso a essas coisas, de você é puxa-saco, você mais que ninguém sabe que você não é e o que você quer se tornar. Então, não se prenda a isso, né? Dê uma lição, pega esse drive. Está oi, está oi. E Heitor, assim, já chegando pro fim do nosso bate-papo, que é assim, top, top. Galera, se vocês, eu ia falar exatamente isso, se vocês pegarem esse podcast e conseguir pegar todos os drives que jogamos aqui, todas as sementinhas que jogamos, certamente você vai ter muita coisa boa. Mas para finalizar aqui no nosso papo, a gente começou falando sobre o designer, vamos terminar falando sobre o designer. Eu queria que agora você desse algumas dicas para quem está nos assistindo. Dicas em qual sentido? O que o designer pode fazer, onde o designer pode trabalhar. Você começou falando um pouco disso, né? Que o designer está em todo lugar, mas trazendo de uma forma mais prática, principalmente trazendo para o mercado digital, que é o que exige muito hoje de um designer gráfico. Se alguém estiver nos assistindo e falar assim, poxa, eu quero começar hoje, eu não sei por onde começar, qual seria a dica mais valiosa que você pudesse dar a eles? Não que você já não tenha falado, né? Porque você já falou que é estudar, etc e tal, mas trazendo de uma forma mais objetiva, direta, um lugar talvez, algum site, referência, onde estudar e como começar para ser um designer profissional. Então, como eu falei lá no início, se eu estivesse começando hoje, eu iria priorizar o seguinte, aprender realmente aquilo que é, né? Se eu quero começar no design, busque os princípios do design, né? Essa é a palavra certa. Se você pesquisar os princípios do design, você já vai ter um conteúdo de valor muito grande, né? Existem diversas plataformas para você estudar cursos gratuitos. Inclusive, o primeiro curso que eu fiz de design foi da plataforma Bradesco Escola. Foi o meu primeiro curso com certificado. Eles disponibilizam esse certificado também. Então, Bradesco Escola foi uma plataforma que me ajudou muito, muito mesmo. Porque, embora seja um curso gratuito, o conteúdo que há naquele curso é um conteúdo muito valoroso, né? Me ajudou demais. Então já fica a dica aí, Escola Bradesco, Fundação Bradesco. Além desse, eu nem sei se a gente pode falar isso no podcast, né? Mas enfim, tá falado. Tem muitos cursos gratuitos que podem te ajudar muito na sua qualificação profissional. Exatamente. E aí, ali, depois que eu fiz esse curso, eu fui aprimorando, cheguei a pagar curso para fazer também. E, como você perguntou, onde o design pode trabalhar? E como eu já tinha falado, em tudo o design está. Mas nas redes sociais eu vi uma oportunidade de iniciar nesse ramo, né? Que hoje as redes sociais tá crescendo muito. Tudo tem uma rede social. O Conectados tem uma rede social. Eu tenho, você tem, todo mundo tem, né? Inclusive, oportunidade para divulgar o seu trabalho. Se você está procurando um designer gráfico, não só um designer gráfico, que hoje a gente focou nisso, mas Heitor trabalha com marketing digital. Então, Heitor, se alguém quiser encontrar você, o seu trabalho, onde procura, fala um pouquinho ali, aproveita, meu amigo. Oportunidade, divulga o seu talento. Lá no Instagram, você pode procurar por Advance Marketing DG, que é a empresa que eu iniciei
há 2 meses, né? Mas tudo começou com design. Hoje na Advance, só fazendo a propaganda aqui, na Advance hoje nós oferecemos o tráfego pago, social media, o design também, vídeo, entre outras coisas que estão agregadas a isso. Mas tudo começou pelo design. O design para rede social, fazendo posts para rede social. Isso é um trabalho. Para muita gente é apenas um post, mas o design para rede social é uma profissão também, inclusive uma profissão que está em alta nos dias de hoje, né? Então, existem muitas oportunidades que você pode começar no design, no mundo digital também. O design, posso dizer que pode ser que o design seja o meio mais fácil no modo de dizer, entre outras profissões que vai exigir muito mais tempo para que você conquiste clientes, para que você conquiste experiência, né? Existem muitas outras oportunidades. Pessoal, o mercado digital, os avanços tecnológicos estão disparados. Então as oportunidades não param de crescer, de aparecer. Fiquem atentos, porque certamente poderá descobrir a sua profissão nessa área. Heitor, para a gente finalizar de vez, eu vou falar algumas palavras e você tem que responder a primeira coisa que vier na sua cabeça. Beleza? Certo. Tentar misturar um pouquinho marketing digital, designer e tudo mais. Então vamos lá. Heitor falou que o designer trabalha com criatividade e aí agora eu vou falar uma palavra, né? E ele vai criar uma história com a primeira coisa que vier na cabeça dele e essa história tem que convencer quem está nos assistindo a pelo menos estudar para conhecer o que é design. Beleza? Certo. Preparado? Preparado. Tem certeza? Vamos lá. Então você vai começar com como e a segunda palavra é pizza. Então, como você vai começar no design? Não, vamos lá. Você começou com então. Começa com como. Como você pode começar com design? Primeiro passo, você vai no Instagram, vai procurar por Heitor Carvalho. Ele não... Vamos lá, mais uma chance. Começa com como e a primeira palavra é pizza. Começa com como é a primeira palavra pizza? Isso. Como você pode começar no mercado digital hoje através do design? Primeiro, busque saber o que é. Antes de você aprender qualquer ferramenta, busque aprender os princípios do design, né? Vai lá no seu computador, celular. Se você não tem computador, eu não tinha. Vai lá no Google, pesquisa o que é e após você adquirir, né, ali as informações, você compra uma pizza. Vem sim. Eu fiquei esperando a pizza até para eu poder falar outra palavra, né? Enrolou tanto. Mas enfim, pessoal, brincadeiras à parte, Heitor, muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa, deixar mais alguma mensagem para a galera? Então, siga lá, Heitor, _PSD, não é isso? Não, eu tirei o PSD. Tirou o PSD? É o que agora? Agora é Heitor Carvalhos B. Então segue lá, Heitor Carvalhos B. Segue lá também Advance Marketing DG. Me siga, João CCAS. Tem gente que me pergunta por que isso? Porque é meu nome completo, gente. Meu nome é grande. João Victor Carvalho Cardoso Alves Serafim. Até gasguei aqui, ó. E siga também, novidade, Conectados, que tem um Instagram próprio para que a gente possa se comunicar e deixar você conectado. Pessoal, muito obrigado. Heitor, obrigado mais uma vez por tudo. Não falei isso, pessoal, mas se você gosta dos conteúdos da minha rede social, do Conectados, dos meus vídeos, os meus vídeos são bem legais, né? Quem faz é o Heitor Advance. Então vamos lá, que é sucesso. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Compartilha, curte, comenta. Eu nem sei onde que tá. Salva. Enfim, salva. Se inscreve, porque o nosso podcast está no Instagram, no YouTube e em breve também no Spotify. Você esqueceu do sininho. Ative o sininho
para mais notificações. Eu não sei fazer isso ainda não, tô aprendendo. Mas é isso, pessoal. Até a próxima. Grande abraço.